Você já imaginou ser humilhada no seu próprio aniversário, diante de todos, pela pessoa que mais deveria te valorizar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No dia em que eu mais esperava carinho, ouvi do meu próprio marido, um milionário admirado por todos, que eu era apenas um fardo em sua vida. Mas o que ele não sabia é que, por trás de todo o sucesso da sua fundação, era eu quem mantinha tudo de pé. E quando a verdade veio à tona, nada ficou como antes. Se você quer saber como eu transformei a dor em força e dei a volta por cima, assista até o final. Essa história vai te emocionar e te inspirar a nunca aceitar ser invisível. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, vem comigo descobrir toda a verdade por trás dessa noite inesquecível. As luzes do salão de festas refletiam em cada superfície polida, transformando o ambiente em um mar de brilhos dourados e prateados. O cheiro de flores frescas misturava-se ao aroma sutil de perfumes caros, e o som de risadas e taças tilintando preenchia o ar. Eu estava ali, parada no centro de tudo, com um sorriso treinado no rosto, enquanto sentia o peso invisível de olhares e expectativas. Era o meu aniversário, mas, como em todos os anos, a celebração parecia mais uma vitrine para a fortuna do meu marido do que uma homenagem a mim. Eu me chamo Helena, e, naquela noite, completei 52 anos. Meu marido, Augusto, era conhecido em toda a cidade como o milionário dos corações, graças à sua fundação beneficente, que ajudava crianças carentes e financiava projetos sociais. Mas, dentro de casa, ele era um homem frio, prático e, acima de tudo, orgulhoso de si mesmo. Nossa relação, há muito, se resumia a aparências e conveniências. Eu era a esposa perfeita, sempre presente, sempre sorrindo, sempre invisível. Enquanto os convidados se aproximavam para me cumprimentar, eu sentia o olhar de Augusto me atravessar como uma lâmina. Ele estava impaciente, como se aquela noite fosse um fardo a ser suportado. Eu sabia que, para ele, tudo aquilo era apenas mais uma oportunidade de mostrar ao mundo sua generosidade e sucesso. O bolo, as flores, a orquestra, tudo era grandioso, mas nada tinha a ver comigo. Minha filha, Isabela, percebeu meu desconforto e se aproximou, segurando minha mão com delicadeza. Mãe, você está linda, sussurrou, seus olhos castanhos cheios de ternura. Eu sorri para ela, sentindo uma pontada de gratidão. Isabela era meu porto seguro, a única que realmente enxergava além da fachada. Obrigada, querida, respondi, apertando sua mão. Você também está maravilhosa. Ela sorriu, mas logo seu olhar se desviou para Augusto, que se aproximava com passos firmes, o rosto impassível. Ele parou ao meu lado, colocou a mão em minhas costas, e com um sorriso ensaiado, anunciou em voz alta. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença de todos nesta noite especial. Hoje celebramos o aniversário da minha esposa, Helena, uma mulher que sempre esteve ao meu lado. Os convidados aplaudiram, e eu senti meu rosto corar. Augusto continuou, sua voz ecoando pelo salão. Helena é uma mulher dedicada, uma mãe exemplar e, acima de tudo, alguém que sempre apoiou minha trajetória. Mas, sejamos sinceros, todos aqui sabem que ela não gosta de holofotes. Ela prefere o silêncio, a discrição. Às vezes, até demais. Brinco que ela é quase um fantasma em nossa casa, sempre presente, mas raramente notada. Algumas pessoas riram, outras trocaram olhares constrangidos. Eu forcei um sorriso, sentindo o coração apertar. Augusto não percebeu, ou fingiu não perceber, e prosseguiu. Mas, apesar de tudo, ela é parte da minha vida. Mesmo que, às vezes, eu diga que ela é apenas um fardo. O salão ficou em silêncio. O comentário pairou no ar como uma nuvem pesada. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Isabela apertou minha mão com força, e eu vi lágrimas se formando em seus olhos. Augusto, percebendo o impacto de suas palavras, tentou amenizar, um fardo leve, claro, porque ela nunca reclama, nunca exige nada. Enfim, vamos ao que interessa, celebrar. Os convidados aplaudiram, mas o clima havia mudado. Eu me sentia exposta, humilhada, como se minha existência tivesse sido reduzida a uma piada de mau gosto. Olhei para Isabela,
que balançou a cabeça em reprovação, e para minha sogra, Dona Lúcia, que me lançou um olhar de pena. A festa continuou, mas eu já não estava mais ali. Meu corpo permanecia no salão, mas minha mente vagava por lembranças antigas, por momentos em que Augusto era diferente, mais gentil, mais humano. Lembrei-me do início do nosso casamento, das promessas sussurradas ao pé do ouvido, dos sonhos compartilhados. Tudo parecia tão distante agora. Enquanto os convidados se serviam do jantar, eu me refugiei em um canto do salão, observando as pessoas conversando, rindo, fingindo que nada havia acontecido. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto e rapidamente a enxuguei. Não queria dar a Augusto o prazer de me ver abalada. Foi então que ouvi uma voz suave ao meu lado. Era Dona Lúcia, minha sogra, uma mulher de poucas palavras, mas de olhar atento. Helena, querida, não ligue para o que Augusto disse. Ele é um tolo às vezes, murmurou, tocando meu braço com delicadeza. Obrigada, Dona Lúcia. Estou bem, menti, forçando um sorriso. Ela me olhou nos olhos, como se pudesse enxergar minha alma. Você é muito mais forte do que pensa. Não deixe que ele te diminua. Assenti, sentindo um calor reconfortante em seu gesto. Mas, por dentro, eu estava despedaçada. A noite se arrastou, e, finalmente, os convidados começaram a se despedir. Isabela ficou ao meu lado o tempo todo, me protegendo como podia. Quando o último convidado saiu, Augusto se aproximou, já sem o sorriso de fachada. Helena, não faça drama. Você sabe que eu só estava brincando, disse, a voz fria. Brincando, repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você me expôs na frente de todos. Me chamou de fardo. Ele deu de ombros, como se não fosse nada. As pessoas gostam de uma piada. Não leve tudo tão a sério. Eu o encarei, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Você não faz ideia do que é carregar um fardo, Augusto. Não faz ideia do que é ser invisível dentro da própria casa. Ele bufou, impaciente. Se sente tão mal assim, por que não faz algo útil? Você tem tempo de sobra. Eu quis gritar, quis jogar na cara dele tudo o que eu fazia, tudo o que eu era. Mas me contive. Não valia a pena discutir com alguém que só enxergava a si mesmo. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Augusto, que já roncava suavemente, eu chorei em silêncio. Chorei por mim, por tudo que eu havia perdido, por tudo que eu ainda sonhava em ser. E, no fundo, uma semente de revolta começou a germinar. Os dias seguintes foram um borrão de rotina e silêncio. Augusto mergulhou em seus negócios, como sempre, e eu me dediquei às minhas atividades habituais: cuidar da casa, acompanhar Isabela em seus compromissos, visitar a fundação. Sim, a fundação. O orgulho de Augusto, sua obra-prima filantrópica. Pouca gente sabia, mas eu era responsável por grande parte do funcionamento da fundação. Eu coordenava as doações, organizava eventos, mantinha contato com os beneficiados. Fazia tudo nos bastidores, sem alarde, sem reconhecimento. Augusto gostava de aparecer nas fotos, de receber os aplausos, mas era eu quem mantinha a engrenagem funcionando. Naquela semana, recebi uma ligação urgente de Mariana, a diretora da fundação. Helena, precisamos conversar. É sério, disse ela, a voz tensa. Fui até a sede da fundação no dia seguinte. O prédio era imponente, com paredes de vidro e jardins bem cuidados. Entrei pela porta lateral, como sempre fazia, evitando chamar atenção. Mariana me recebeu em sua sala, o rosto preocupado. Helena, as doações caíram drasticamente nos últimos meses. Se não conseguirmos novos recursos, teremos que cortar projetos. Senti um frio na espinha. Mas como? Eu mesma tenho feito contatos, enviado cartas, organizado eventos. Ela assentiu. Eu sei. Mas precisamos de mais. Augusto não tem se envolvido, e os patrocinadores querem ver resultados. Suspirei, sentindo o peso da responsabilidade. Vou pensar em algo. Não podemos deixar essas crianças desamparadas.
Passei os dias seguintes trabalhando incansavelmente. Liguei para antigos doadores, organizei um bazar beneficente, escrevi cartas emocionadas contando histórias de crianças que dependiam da fundação. Fiz tudo sozinha, sem pedir ajuda a Augusto. Ele, aliás, mal notava minha ausência. Na noite do bazar, o salão estava cheio. Pessoas de todas as idades circulavam entre as mesas, comprando objetos doados, ouvindo histórias, emocionando-se com as apresentações das crianças. Eu estava exausta, mas feliz. Sentia que, finalmente, estava fazendo algo que importava. No final do evento, Mariana me abraçou, os olhos marejados. Você salvou a fundação, Helena. Não sei como agradecer. Sorri, sentindo uma alegria genuína. Não precisa agradecer. Isso é importante para mim. Ela me olhou com admiração. Você devia aparecer mais. As pessoas precisam saber quem está por trás de tudo isso. Balancei a cabeça. Tímida. Prefiro ficar nos bastidores. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Augusto no escritório, analisando relatórios. Como foi o seu bazar? Perguntou, sem tirar os olhos do computador. Foi um sucesso. Conseguimos arrecadar o suficiente para manter os projetos por mais alguns meses. Ele assentiu, distraído. Ótimo! Menos uma coisa para me preocupar. Eu quis dizer que ele não precisava se preocupar, que era eu quem cuidava de tudo, mas me calei. Não valia a pena. Os dias passaram, e a fundação voltou a prosperar. As crianças continuaram recebendo apoio, os projetos seguiram em frente. Eu me sentia realizada, mesmo sem reconhecimento. Até que, um dia, tudo mudou. Augusto recebeu uma ligação de um dos principais patrocinadores da fundação. O homem estava furioso, ameaçando retirar o apoio financeiro. Se não houver mudanças na gestão, vamos cortar a verba, disse ele, a voz dura. Augusto ficou perplexo. Mas por quê? A fundação está indo bem. O problema é justamente esse. Ninguém sabe quem está por trás do sucesso. Queremos transparência. Queremos conhecer quem faz a diferença. Augusto desligou o telefone, irritado. Veio até mim, o rosto vermelho de raiva. O que está acontecendo na fundação, Helena? Por que estão reclamando da gestão? Olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e indignação. Talvez porque você não faz ideia do que acontece lá dentro. Talvez porque você só aparece para as fotos. Ele me encarou, surpreso. Está dizendo que a culpa é minha. Estou dizendo que você não sabe o que é carregar um fardo, Augusto. Você não sabe o que é trabalhar de verdade. Ele bufou, incrédulo. Você acha que é fácil ser eu? Achar que tudo depende de mim? Não, Augusto. Não depende de você. Depende de quem realmente faz o trabalho. E, nesse caso, sou eu. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. Pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos. Na semana seguinte, o patrocinador marcou uma reunião na fundação. Augusto insistiu para que eu o acompanhasse, mas eu relutei. Não queria me expor, não queria ser o centro das atenções. Mas Isabela me encorajou. Mãe, está na hora de todos saberem quem você é. Você merece esse reconhecimento. Respirei fundo e aceitei. No dia da reunião, o salão da fundação estava cheio. Os patrocinadores, jornalistas, funcionários e beneficiados aguardavam ansiosos. Augusto abriu a reunião, como sempre, com um discurso ensaiado. Mas, desta vez, o patrocinador o interrompeu. Com todo respeito, Sr. Augusto, queremos ouvir quem realmente faz a diferença aqui. Queremos ouvir a senhora Helena. O salão ficou em silêncio. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Mas, ao olhar para Isabela, vi força em seu olhar. Levantei-me e caminhei até o centro do salão. Boa tarde a todos, comecei, a voz trêmula. Eu sou Helena,
esposa de Augusto, mãe de Isabela, e, há muitos anos, trabalho nos bastidores desta fundação. Faço isso porque acredito no poder da solidariedade, porque acredito que cada criança merece uma chance. Contei sobre meu trabalho, sobre as noites em claro organizando eventos, sobre as visitas às famílias, sobre as cartas escritas à mão. Falei das dificuldades, das alegrias, das lágrimas e dos sorrisos. Falei de tudo o que fazia, não por reconhecimento, mas por amor. Quando terminei, o salão explodiu em aplausos. Vi lágrimas nos olhos de Mariana, de Isabela, até mesmo de Dona Lúcia. Olhei para Augusto, que me encarava em silêncio, o rosto pálido. O patrocinador se levantou e veio até mim. Senhora Helena, é uma honra conhecê-la. Agora entendo por que esta fundação é tão especial. Augusto tentou recuperar o controle da situação, mas era tarde. Todos sabiam quem era a verdadeira força por trás da fundação. Naquela noite, em casa, Augusto me procurou. Pela primeira vez em anos, vi humildade em seu olhar. Helena, eu não fazia ideia. Me desculpe por tudo que disse, por tudo que não vi. Olhei para ele, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Você nunca quis ver, Augusto. Sempre esteve ocupado demais com sua própria imagem. Ele assentiu, cabisbaixo. Eu fui um tolo. Você não é um fardo. Você é a razão de tudo isso existir. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas, desta vez, eram lágrimas de alívio. Finalmente, eu era vista. Finalmente, minha voz era ouvida. Os dias que se seguiram foram de mudanças. Augusto passou a se envolver de verdade na fundação, a ouvir minhas ideias, a reconhecer meu trabalho. Isabela, orgulhosa, me apresentou a todos como a verdadeira heroína da família. E eu, pela primeira vez em muitos anos, me senti leve. Não porque o fardo havia sumido, mas porque, finalmente, ele era compartilhado. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquela noite, em que fui chamada de fardo, foi o início de uma nova jornada. Uma jornada de reconhecimento, de respeito, de amor próprio. Aprendi que, às vezes, é preciso ser exposta, ser ferida, para que a verdade venha à tona. E, acima de tudo, aprendi que não há nada mais poderoso do que ser vista, ser ouvida, ser reconhecida. Porque, no fim das contas, todos nós carregamos fardos. Mas, quando eles são compartilhados, tornam-se asas. A fundação prosperou como nunca. As crianças continuaram a receber apoio, os projetos cresceram, e eu, finalmente, encontrei meu lugar. Não mais nos bastidores, mas no centro da minha própria história. E, toda vez que alguém me pergunta como consegui, eu sorrio e respondo, com amor, com coragem, e com a certeza de que, mesmo quando somos chamados de fardo, podemos ser a força que mantém tudo de pé. Porque, no fim, não importa o que digam de nós. O que importa é o que sabemos ser. E eu, Helena, sei exatamente quem sou. Os dias que se seguiram àquela reunião na fundação foram como um lento despertar depois de um longo inverno. Eu sentia, a cada manhã, uma leveza diferente ao abrir os olhos. Era como se, finalmente, o mundo tivesse me enxergado, e, mais importante, como se eu mesma tivesse me permitido existir além das sombras de Augusto. Mas a verdade é que, mesmo depois de um momento de reconhecimento, a vida não se transforma de uma hora para outra. O hábito de se esconder, de se calar, de se anular, não desaparece com um aplauso ou um pedido de desculpas. Eu ainda me pegava, muitas vezes, hesitando antes de falar, medindo minhas palavras, temendo incomodar. Era como se uma parte de mim ainda não acreditasse que eu tinha direito àquele espaço. Augusto, por sua vez, parecia genuinamente tocado pelo que acontecerá. Ele começou a me procurar mais, a pedir minha opinião sobre assuntos da fundação, a me convidar para reuniões e eventos. No início, confesso, desconfiei de suas intenções. Tantos anos de indiferença não se apagam facilmente. Mas, aos poucos, fui percebendo pequenas mudanças em seu comportamento. Uma noite, estávamos sentados na varanda, o céu estrelado acima de nós, e ele me olhou de um jeito que há muito eu não via. Helena,
você lembra de quando nos conhecemos? Perguntou, a voz baixa, quase tímida. Sorri, surpresa pela pergunta. Lembro, sim. Você estava perdido no campus da faculdade, tentando achar a sala de economia. Ele riu, um riso sincero, desarmado. E você me mostrou o caminho. Acho que, desde então, você sempre foi quem me guiou, mesmo quando eu não percebia. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som distante dos carros na rua, o farfalhar das folhas no jardim. Eu sinto muito por ter te feito sentir invisível, ele continuou. Eu estava tão focado em construir algo grandioso, em ser admirado, que não percebi que o mais valioso já estava ao meu lado. Senti um nó na garganta. Eu só queria ser vista, Augusto. Só isso. Ele segurou minha mão, com delicadeza. Eu vejo você agora. E quero que todos vejam também. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo, ainda havia amor entre nós. Um amor adormecido, sufocado pelo tempo e pelo orgulho, mas ainda ali, esperando para ser redescoberto. Isabela, nossa filha, também mudou depois daquele dia. Ela passou a me procurar mais, a me pedir conselhos, a compartilhar suas angústias e sonhos. Uma tarde, enquanto tomávamos chá na cozinha, ela me olhou com uma expressão séria. Mãe, eu sempre te admirei. Sempre quis ser forte como você. Mas, às vezes, eu tinha medo de acabar me apagando também, de virar só uma sombra de alguém. Peguei sua mão, sentindo o peso de suas palavras. Filha, nunca se apague por ninguém. Nem por amor, nem por medo. Você tem luz própria. E, se algum dia sentir que está sumindo, lembre-se de quem você é. Ela sorriu, os olhos brilhando. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, minha menina. Esses momentos, simples e cotidianos, passaram a ter um valor imenso para mim. Era como se, finalmente, eu estivesse vivendo de verdade, e não apenas existindo. Mas, como toda história, a nossa também teve seus desafios. O sucesso da fundação atraiu olhares invejosos, e logo começaram a surgir boatos e intrigas. Alguns funcionários antigos, incomodados com as mudanças, começaram a espalhar rumores de que eu só estava ali por ser esposa de Augusto, que não tinha preparo, que era apenas uma dondoca querendo aparecer. No início, esses comentários me machucaram profundamente. Eu me perguntava se, de fato, era digna daquele reconhecimento, se não estava apenas ocupando um espaço que não me pertencia. Mas, ao lembrar de tudo que eu havia feito, de todas as noites em claro, de todas as vidas que ajudei a transformar, encontrei forças para seguir em frente. Certa manhã, ao chegar à fundação, encontrei Mariana, a diretora, esperando por mim na porta. Helena, precisamos conversar, disse ela, o rosto tenso. Entramos em sua sala, e ela fechou a porta atrás de nós. Alguns funcionários estão insatisfeitos. Dizem que você está mudando demais as coisas, que está tirando o protagonismo deles. Suspirei, sentindo o peso da responsabilidade. Eu só quero o melhor para a fundação, Mariana. Não estou aqui para competir com ninguém. Ela assentiu, compreensiva. Eu sei disso. Mas talvez seja a hora de conversar com a equipe, de ouvir o que eles têm a dizer. Concordei, e, naquela tarde, convoquei uma reunião com todos os funcionários. O clima era tenso, olhares desconfiados, sussurros pelos cantos. Respirei fundo e comecei a falar. Eu sei que muitos de vocês estão desconfortáveis com as mudanças. Sei que, por muito tempo, trabalhei nos bastidores, e agora estou mais presente. Mas quero que saibam que meu objetivo é apenas um: fazer o melhor pela fundação e por todos que dependem dela. Houve um silêncio, até que um dos funcionários, Carlos, se levantou. Com todo respeito, Dona Helena, a gente sente que está perdendo espaço. Sempre fomos nós que resolvíamos tudo, e agora parece que não somos mais necessários. Olhei para ele, sentindo empatia. Carlos, vocês são essenciais. Eu nunca conseguiria fazer nada sozinha. Só quero que trabalhemos juntos, como uma equipe. Se eu errei em algum momento, peço desculpas.
Mas quero ouvir vocês, saber o que pensam, o que sugerem. Aos poucos, outros funcionários começaram a falar, a expor suas opiniões, seus medos, suas ideias. A reunião, que começou tensa, terminou com um sentimento de união renovada. Percebi que, muitas vezes, o medo da mudança é maior do que a mudança em si. Depois desse dia, a fundação se tornou ainda mais forte. Os projetos cresceram, novas parcerias foram firmadas, e, pela primeira vez, senti que fazia parte de algo realmente grandioso. Em casa, Augusto também mudou. Ele passou a me tratar com mais respeito, a valorizar minha opinião, a dividir comigo suas angústias e dúvidas. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me olhou com um sorriso tímido. Helena, você já pensou em assumir oficialmente a presidência da fundação? Fiquei surpresa. Eu? Mas, e você? Ele sorriu, sereno. Eu quero me dedicar a outros projetos. E, sinceramente, acho que você é a pessoa certa para liderar. Todos já sabem disso. Pensei por um momento, sentindo uma mistura de medo e excitação. Eu não sei se estou pronta. Você está mais do que pronta, disse Isabela, que ouvia a conversa. Você sempre esteve. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que havia vivido. Em todas as vezes que me senti pequena, invisível, inútil. Em todas as vezes que fui chamada de fardo, de peso morto, de sombra. E, agora, ali estava eu, prestes a assumir o comando de algo que ajudara a construir com tanto amor e dedicação. Aceitei o desafio. No mês seguinte, uma cerimônia foi organizada para oficializar minha posse como presidente da fundação. O salão estava cheio, mas, desta vez, eu não me sentia intimidada. Sentia orgulho, gratidão, alegria. Augusto fez um discurso emocionado, reconhecendo meus méritos, minha força, minha dedicação. Isabela, ao meu lado, chorava de felicidade. Mariana, os funcionários, as crianças, todos me aplaudiram de pé. Quando peguei o microfone, olhei para todos, e com a voz firme, disse: durante muitos anos, eu acreditei que meu papel era ficar nos bastidores, apoiar, servir, calar. Mas aprendi que todos nós temos direito a um lugar ao sol, a sermos vistos, ouvidos, reconhecidos. Não importa o que digam de nós, o que importa é o que fazemos, o que somos, o que deixamos no mundo. O salão explodiu em aplausos, e, naquele momento, senti que, finalmente, havia encontrado meu lugar. Os meses seguintes foram de muito trabalho, mas também de muita realização. A fundação cresceu, novos projetos foram implementados, mais crianças foram atendidas. Recebemos prêmios, reconhecimentos, mas, para mim, o maior prêmio era ver o sorriso das crianças, o brilho nos olhos das famílias, a esperança renascendo em cada gesto. Em casa, minha relação com Augusto se transformou. Não éramos mais estranhos dividindo o mesmo teto, mas parceiros, amigos, companheiros. Redescobrimos o prazer de conversar, de rir juntos, de sonhar. Isabela, por sua vez, se formou na faculdade e decidiu trabalhar comigo na fundação. Juntas, criamos novos projetos, inovamos, crescemos. Mas, como toda a vida, a nossa também teve seus momentos de dor. Um dia, recebi a notícia de que Dona Lúcia, minha sogra, estava doente. Fui visitá-la no hospital, e, ao entrar no quarto, ela sorriu para mim, fraca, mas serena. Helena, minha querida, eu sempre soube que você era especial. Só precisava acreditar em si mesma. Segurei sua mão, emocionada. Obrigada, Dona Lúcia. A senhora sempre foi uma inspiração para mim. Ela sorriu, fechando os olhos. Cuide da sua família. Cuide de si mesma. E nunca deixe ninguém te chamar de fardo. Chorei ao seu lado, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que ela representava em minha vida. Depois de sua partida, senti um vazio, uma saudade profunda. Mas também senti uma força renovada, uma vontade de honrar sua memória, de continuar seu legado de amor e generosidade. A fundação continuou crescendo, e, com o tempo, nos tornamos referência nacional em projetos sociais.
Recebemos visitas de autoridades, de celebridades, de pessoas de todo o país. Mas, para mim, o mais importante era saber que, todos os dias, fazíamos a diferença na vida de alguém. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim da fundação, uma menina se aproximou de mim. Ela tinha cerca de 8 anos, cabelos cacheados, olhos curiosos. Tia Helena, posso te dar um abraço? Sorri, ajoelhando-me para ficar à sua altura. Claro, meu amor. Ela me abraçou com força e, ao se afastar, disse: obrigada por cuidar da gente. Você é como uma mãe para todos nós. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, emocionada. Eu que agradeço, querida. Vocês me dão sentido, me dão vida. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo, de todas as dores, de todas as humilhações, eu havia vencido. Não porque me tornei presidente, ou porque recebi aplausos, mas porque, finalmente, entendi meu valor. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada lágrima, cada noite solitária, cada palavra dura, me preparou para ser quem sou. Aprendi que não somos definidos pelo que dizem de nós, mas pelo que fazemos, pelo amor que damos, pela diferença que fazemos no mundo. Augusto, agora, é meu maior apoiador. Ele se orgulha de mim, me incentiva, me admira. Nossa relação, antes marcada pela distância e pelo silêncio, agora é feita de diálogo, de respeito, de parceria. Isabela, minha filha, é minha amiga, minha confidente, minha inspiração. Juntas, seguimos construindo um legado de amor e solidariedade. E eu, Helena, que um dia fui chamada de fardo, hoje sou a força que mantém tudo de pé. Se pudesse dar um conselho a quem passa pelo que passei, eu diria: nunca aceite ser invisível. Nunca permita que te reduzam a um papel secundário na sua própria vida. Todos nós temos direito a sermos protagonistas, a sermos vistos, a sermos amados. Porque, no fim, não importa o que digam de nós. O que importa é o que sabemos ser. E eu, finalmente, sei exatamente quem sou. E, se um dia alguém tentar te diminuir, lembre-se, até mesmo o maior dos milionários pode ser cego ao verdadeiro valor de quem está ao seu lado. Mas a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. E, quando isso acontece, não há sombra que resista à luz. Assim, sigo em frente, de cabeça erguida, coração aberto, pronta para enfrentar o que vier. Porque, agora, sei que não sou um fardo. Sou a base, a força, a esperança. E nada, nem ninguém, pode tirar isso de mim. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nessa jornada de dor, superação e descoberta. Hoje, eu sei que ninguém é um fardo quando carrega amor, dedicação e coragem no coração. O reconhecimento pode até demorar, mas a verdade sempre encontra seu caminho. E se você também já se sentiu invisível ou desvalorizada, lembre-se, você tem valor, você faz a diferença, e nunca deve deixar que te digam o contrário. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários: você já passou por algo parecido? Quero muito saber a sua história. Juntos, podemos inspirar e fortalecer ainda mais pessoas.